Nós estamos desejando uma excelente noite a todos os nossos amigos e internautas que estão nesse momento estudando junto conosco. A partir desse momento vai estudar junto conosco a nossa devocional. Temos hoje uma devocional da fé, um tema maravilhoso e edificante que vai trazer renovo para a sua vida, vai edificar mais, cada vez mais a sua fé. Ao final do nosso estudo, você vai fazer uma reflexão e você vai dizer: Glória a Jesus, a minha fé aumentou. Louvado seja o Senhor Jesus. E a gente vai falar hoje no nosso tema principal, nosso tema central, a Igreja Triunfante, que fala sobre a devocional da nossa fé. A nossa programação, o programa Despertar para o Saber em Cristo, está sempre sendo disponibilizado gratuitamente aí na segunda-feira, na quinta-feira, no sábado. Sempre após as 19 horas, nós estamos disponibilizando um estudo, uma oração, um estudo, mensagem bíblica, uma devocional da fé, uma devocional da família. Todo esse material visa aí trazer mais elevação, mais edificação da sua fé nos dias atuais. E você está vendo aí o nosso banner aí da nossa programação, e a gente vai iniciar o nosso estudo e vamos deixar lá para o final a gente fazer a nossa explanação referente à nossa oração final de agradecimento. E você está vendo aí, ó, uma foto simbólica aí que nós colocamos aí, ó, aonde mostra aí, ó, a igreja triunfante. É essa igreja aí que o nosso Deus está preparando aí, a nossa imagem simbólica que mostra aí o nosso Rei Jesus em glória, e todas as pessoas aí que foram salvas aí, que vão ser salvas, essa igreja promete aí herdar aí, ó, os que forem até o fim com a fé, os que caminharem até o fim com a sua fé vão herdar aí a igreja triunfante, vão morar na igreja triunfante. Essa igreja triunfante aí que nós colocamos aí simbolicamente essa foto, mostra essa representação simbólica, o Rei da Glória aí ao lado do seu povo, os escolhidos que foram até o fim na sua fé, e mostra aí uma igreja de humildade, uma igreja de simplicidade, uma igreja de amor que retrata aí o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Rei da Glória, o Rei que vai comandar a igreja triunfante junto com todos aqueles que for escolhido e que for separado para morar nessa igreja aí. Aí vamos iniciar nosso primeiro slide aí a nossa palestra, aí o palestrante é o diácono Cláudio Henrique Fernandes, sou eu que vos falo. Tema principal, a igreja triunfante, que mostra a humildade, a simplicidade, que mostra o amor, que ambos juntos é igual o que é o testemunho vivo de Jesus nos dias atuais, e o nosso soberano, que é o nosso Cristo Jesus. Nosso exemplo que mostra a igreja triunfante, aonde ele carrega aí a humildade, a simplicidade, o amor. Aí vamos começar o primeiro slide que fala sobre a expressão da igreja triunfante. Ela não aparece literalmente na Bíblia, mas o conceito ela está presente em diversos textos que descrevem a vitória final da Igreja de Cristo, que é o que? Representação, expressão, a nossa expressão que fala sobre a Igreja triunfante. Ela é composta, a Igreja triunfante, ela é composta pelos salvos que perseveraram na fé e vão perseverar até o fim, e que perseveraram e que agora estão na glória junto com o Senhor Jesus. Esse conceito se contrapõe à igreja militante. A igreja triunfante, que é a igreja onde vão ser arrebatados todos os salvos pela fé em Cristo Jesus, vão morar lá. E a igreja militante é a igreja atual onde nós estamos vivendo. Nós, na atualidade, moramos na igreja, essa igreja aqui na terra chamada de igreja militante, a igreja que ainda está na terra, lutando contra o pecado,
lutando contra a corrupção, lutando contra é, as coisas erradas, contra o diabo que prevalece sobre toda a humanidade, destruindo toda a humanidade. Essa é a chamada da igreja militante, a igreja que mostra a atualidade nos dias atuais. Vamos para o próximo slide, slide 2, que fala sobre a igreja triunfante. A igreja triunfante é o termo teológico e espiritual que se refere àqueles que já venceram a corrida da fé e que estão com Cristo na eternidade. São todos os salvos em Jesus que passaram pela morte física, mas agora vivem na glória celestial, adorando e exaltando o Deus eterno, o Deus da eternidade. E ponto 3, o estudo 3 do slide 3 fala sobre o que é a igreja triunfante. A igreja triunfante é composta por todos os salvos em Cristo que venceram o mundo pela sua fé. Aí Apocalipse 7:9 retrata essa igreja triunfante. Diz assim: depois dessas coisas eu vi, e eis que grande multidão que ninguém podia enumerar, todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos. Outro slide que fala sobre o slide 4, característica da igreja triunfante. Ela é vitoriosa em Cristo, ela é reunida na glória. Vitoriosa em Cristo porque ela não venceu por méritos humanos, mas pelo sacrifício de Jesus na cruz. A vitória da igreja triunfante é espiritual e eterna. Outro ponto fala reunidos na glória. Está composto por todos os santos que partiram desta vida em comunhão com Cristo, agora descansam em suas obras e vivem para sempre diante do trono de Deus. Apocalipse 7, no versículo 9 ao 17, retrata sobre essa igreja, sobre essa igreja triunfante. Outro slide, slide 5, os principais versículos que refletem o conceito da igreja triunfante. Aí colocamos aqui Mateus, no capítulo 16, 18, diz assim: pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mostra que a igreja de Cristo é invisível e sairá triunfante sobre todo o poder do mal. Apocalipse, no capítulo 7, versículo 9 e 10, diz assim: depois dessas coisas, olhei e eis aqui uma multidão, o qual ninguém podia contar, todas as nações e tribos e povos e línguas que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas, com palmas nas suas mãos, e clamavam com grande voz, dizendo: salvação ao nosso Deus, e que está sentado no trono do Cordeiro, a imagem clara da igreja triunfante nos céus, formado por remidos de todas as nações e adorações eternas. Vamos para outro slide, slides que fala outro, ainda na mesma colocação também, a gente colocou aqui o livro de Apocalipse 21, no versículo 2 e 4, você pode ler aí na sua Bíblia, que diz assim: e eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com ele e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos todas as lágrimas, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas.
descreve a vitória final da igreja, habitando na presença de Deus sem dor, sem pranto ou morte. Efésios capítulo 5, 27 diz assim: e para apresentá-las a si mesmo como a igreja gloriosa, sem mancha, nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e incorruptível. A visão do destino final da igreja glorificada, purificada e uma igreja vitoriosa. Vamos para o próximo slide. Aqui ainda no mesmo complemento, Romanos 8, 37 diz assim: mas em todas essas coisas somos mais que vencedores, porque aquele que nos amou fala da vitória dos santos sobre todas as tribulações. É a essência da igreja triunfante. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 7, versículo 8, diz assim: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, o qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vida. Diz assim a reflexão, diz: a recompensa dos que permanecer firme até o fim da igreja, participantes da vitória celestial de Jesus. O próximo slide 6, que fala o exemplo para a igreja militante. A igreja militante, o que é a igreja militante? A igreja militante somos todos nós nos dias atuais, cristãos dos dias atuais. Essa igreja é chamada de igreja militante. E a igreja triunfante nos inspira, que é a igreja que nós estamos estudando. A igreja triunfante nos inspira a perseverar, lembrando-nos que vale a pena ser fiel até o fim. Um dia também faremos parte deste povo glorificado, que está sendo ajuntado, que está sendo selecionado para morar na igreja triunfante. O próximo slide fala, o slide 7, nós, a igreja militante, diz assim: enquanto nós, a igreja militante, ainda lutamos contra o pecado deste mundo, que é o diabo, a igreja triunfante já venceu. Isso nos dá esperança, consolo, força para continuarmos servindo com fé e santidade, sabendo que a nossa vitória também está garantida em Cristo Jesus. O slide 8 fala sobre a humildade da igreja. Jesus nos ensinou: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Mateus 11, 29 diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. O slide 9 fala assim: a humildade como marca dos vencedores. A verdadeira grandeza do reino é servir. Mateus 23, 11 diz assim: mas o maior dentre vós será o vosso servo. 10, slide 10 fala sobre a simplicidade do evangelho. O evangelho alcançará os corações simples. Segundo Coríntios 11, 3 diz assim: mas receios que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se parta da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Slide 11 fala: Jesus é simples. Jesus nasceu em uma manjedoura, viveu entre os humildes e valorizava os pequenos. Lucas 2, versículo 7 diz assim: e deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-lhe e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para ele na hospedaria. Slide 12, a igreja e a simplicidade. A igreja em Atos vivia em sinceridade e simplicidade de coração. Atos 2, versículo 46 diz assim: diariamente perseveraram unânimes no templo,
partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Vamos para o próximo? O próximo slide fala o amor como base da igreja. O amor é o vínculo da perfeição. Colossenses capítulo 3, versículo 14 diz assim: acima de tudo, isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Próximo slide 14 fala sobre o amor que testemunha Cristo Jesus. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. João, no capítulo 13, 35, diz assim: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, e vós amardes uns aos outros. Olha que maravilha! O slide 15 diz assim: vencendo pelo amor. A igreja triunfa quando ama como Cristo amou. 1 Coríntios, capítulo 13, do 1 ao 4, diz assim: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tine. Versículo 2 diz: e ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todo o ministério e todo o conhecimento, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e eu não tivesse amor, nada seria. Versículo 3 diz assim: ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, eu não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Versículo 4 diz assim: o amor é sofredor, é benigno, o amor não é invejoso, o amor não trata com leviandade, não se ensoberbece. Outro slide 16, fala sobre a igreja que reflete Jesus Cristo nos dias atuais. Cristo vive em nós, somos luz do mundo. Mateus 5, versículo 14 ao 16 diz assim: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Ninguém acende uma lâmpada e o coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Da mesma forma, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e o glorifiquem ao seu Pai. Slide 17, que fala sobre as três pilares, três colunas que sustentam a igreja triunfante. Aí fala que a humildade, a simplicidade, fala sobre o amor. Esses três pontos, eles dão uma soma total, ele é igual ao testemunho vivo da nossa vida, que tem que ser Cristo Jesus. Esses três pontos, humildade, simplicidade e amor, representa a igreja triunfante, que é igual ao Cristo Jesus, o testemunho vivo de Cristo Jesus. Próximo slide 18, que fala sobre a promessa aos vencedores. Fala: a igreja triunfante herdará todas as coisas. Apocalipse 21, 7 diz assim: quem vencer herdará todas essas coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Slide 19, que diz assim: convite e reflexão. Temos ouvido, corrigido, temos vivido nos dias atuais com humildade, temos vivido com simplicidade, temos vivido, nós cristãos, com amor, temos vivido nos dias atuais mostrando testemunho referente a Cristo, temos mostrado Cristo em nossa vida, nós cristãos nos dias atuais. Fica essa reflexão e esse convite para nos fazermos uma reflexão da nossa vida, da nossa humildade, da nossa simplicidade, do nosso amor, do nosso testemunho mostrando Cristo como o nosso Salvador. Vamos para o slide 20, a conclusão, que fala sobre a igreja triunfante,
fala que ela não se exalta, ela revela Jesus através do amor, da sua humildade, da sua simplicidade. E vamos para o final, que fala sobre o apelo final, que fala sobre seja uma igreja triunfa, a maneira de a igreja que triunfa, mostrando Cristo. E fala assim, que ela cresça e que nós diminuímos a cada momento, a cada dia. Em João capítulo 3:30 diz assim, é necessário que ele cresça e que eu diminua. Que maravilha, viu, irmão? E vamos concluir a nossa oração agora de agradecimento referente a esse estudo edificante, que vai trazer renovo, que vai trazer edificação. São estudos essenciais para nós cristãos nos dias atuais, porque traz edificação, traz fortalecimento, traz renovação, traz santificação, traz convenção em Cristo Jesus, traz estudo como esse, traz permanência na igreja atual, traz elevação, fortalecimento, traz ensinamento, um ensinamento doutrinário essencial para o cristão nos dias atuais. É de suma importância esses tipos de pregações, de lições referente a ensino para nós cristãos atuais, porque traz fortalecimento, traz avivamento e traz crescimento para a igreja atual. Nós vamos concluir com a nossa oração e dizendo assim: Senhor, nós te agradecemos, Senhor. Tu és a nossa força, tu és a nossa justiça. Senhor, nos faz crentes, nos faz cristãos, crentes, Senhor, com esse caráter, Senhor. Modela o nosso coração, Senhor, na tua justiça, na tua santidade. Traz sobre nós, Senhor, a simplicidade da igreja triunfante. Queremos ser, Senhor, esse exemplo. Nós hoje que trilhamos nessa igreja militante, mas, Senhor, nos molda o nosso coração na humildade, na simplicidade, no amor, mostrando sempre a nossa vida, Senhor, o nosso caráter, mostrando, Senhor, na nossa essência, Cristo sempre, Senhor. Senhor, maravilhoso, Senhor, esse tipo de edificação, de fortalecimento, de ensino. Senhor, obrigado por esse sopro maravilhoso, Senhor, sobre o meu coração, para, Senhor, redigir e edificar um tema maravilhoso, Senhor, um estudo maravilhoso, Senhor, e glorioso para os nossos irmãos a nível Brasil e a nível mundial, Senhor, porque esses tipos de pregação, de ensinamento, Senhor, para os dias atuais, traz renovação, traz fortalecimento, traz avivamento, traz, Senhor, centralização também da tua igreja, traz unidade para a tua igreja também, unidade para o coração das pessoas também, onde as pessoas se converterão cada vez mais. E, Senhor, obrigado por esse maravilhoso estudo e ensinamento, Senhor. Nos torna simples, Senhor, simples, humilde, nos torna, Senhor, crentes cada vez mais, Senhor, amoroso, compassivo, crentes misericordioso, crentes bondosos, Senhor, aonde, Senhor, as pessoas que estejam ao nosso redor venham ver a nossa simplicidade, venham ver a nossa humildade, venham ver o amor do Senhor refletir em nossa vida. Jesus, obrigado, Senhor, por essa maravilha, esse sopro maravilhoso de ensinamento sobre a nossa vida, alicerce para o nosso coração e para a nossa vida nos dias atuais, alicerce para a vida dos irmãos, das irmãs. Senhor, peço uma bênção especial agora aqui, Senhor, de fortalecimento, de avivamento, de humildade, de amor, de essas características, Senhor, no coração também, Senhor, dos nossos líderes, dos nossos pastores, dos nossos presbíteros,
Que esses atributos, Senhor, de humildade, de amor, de simplicidade, Senhor, recaia sobre a vida dos nossos pastores, dos nossos presbíteros, dos nossos diáconos. Senhor, os departamentos de jovens, de crianças, de adolescentes. Senhor, que esses ensinamentos edifiquem e tragam fortalecimento, avivamento e crescimento, Senhor, e exaltação de cada vez mais da tua igreja aqui, Senhor. Senhor, louvado e exaltado seja sempre o Senhor para com a nossa vida. Jesus, te agradecemos por essa noite tão maravilhosa e edificante, esse sino tão gratificante e de uma importância tão grande para alicerçar, Senhor, e nos guiar nos dias atuais, Senhor. Senhor, obrigado pela tua disciplina sobre o nosso coração e a nossa vida e sobre a igreja atual, Senhor. Senhor, te agradecemos em nome de Jesus por essa maravilha que foi explanada aqui nessa noite, Senhor, para com a nossa vida, Senhor. Esse estudo é edificante e maravilhoso que vai trazer renovo, Senhor, na amplitude da tua igreja atual, Senhor, a igreja militante. Senhor, obrigado, Jesus. Te agradecemos por essa maravilha, Senhor. Amém, Jesus.